é muito preocupado com o transporte urbano de Belo Horizonte. Então, e no BRT é a cidade do Brasil que vai receber, dos 10 BRTs, 5 serão construídos em Belo Horizonte, porque é uma cidade montanhosa, trânsito complicado. Então, com a palavra, o nosso deputado Leonardo Quintal. Muito obrigado, deputado Mauro Lopes. Quero cumprimentar todos na mesa, em nome do senhor Nazareno, que fez uma exposição belíssima, o senhor Bicalho também, o Fábio Machado, e por que não cumprimentar o senhor José Fernandes, que nos deu aí um esboço da indústria. E é importante nós termos produção nacional e defendermos a nossa produção nacional para que não venha países como a China e o que está acontecendo na parte metroviária. Está despejando aqui vagões, está despejando no Brasil também carros para metrôs e trens metropolitanos. O deputado Mauro Lopes é do nosso partido, como ele disse, o nosso querido PMDB, né, Mauro? E um grande entendedor de transporte público, de passageiros, interestadual, intermunicipal e também municipal. Acho que nessa comissão aqui, o parlamentar que mais entende de transporte de passageiros sobre dessa modalidade de ônibus, mas tem que dizer, né, Mauro, que você é boa gente. É o deputado Mauro Lopes, foi presidente da comissão, foi vice-presidente mais de 3 mandatos aqui da comissão também. E eu quero iniciar, Mauro, dizendo aqui a questão do metrô, para chegar na questão do BRT. Como disse o senhor José Fernandes Martins, o Brasil, graças a Deus, despertou da necessidade de investimento em infraestrutura. E foi necessário eleger um metalúrgico, né, que não tem 3º grau, para que fizesse isso. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que certamente os meus filhos, eles poderão aproveitar isso e muito bem, porque esses investimentos em infraestrutura, e se tratando da nossa comissão e do tópico hoje de transporte de passageiros, transporte coletivo, é muito importante. Eu quero entrar aqui, Mauro, como você diz, de Belo Horizonte, trazer um exemplo claro de Belo Horizonte da necessidade de nós implantarmos o BRT em cidades com 500 mil habitantes a mais e investirmos massivamente também em metrô. Belo Horizonte, agora o governo do estado, junto com o governo federal, eles fizeram as readequações nas avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos. Melhorou-se a via, mas não tirou-se os sinais. Então, assim, a via está boa, mas o sinal continua lá. Então, a pessoa, o asfalto está muito bom, a via está boa, mas o sinal está lá ainda. E o que aconteceu, doutor Mauro, deputado federal? Aconteceu com funcionários meus. E hoje, graças a Deus, o cidadão ele está tendo oportunidade de ter o seu carrinho. E dizer aqui que não é bom ter um carrinho é mentira. Que não é bom poder dirigir de casa para o trabalho é a melhor coisa que tem. Você pode levar sua esposa, pode levar seus meninos, ainda mais se o carrinho tem ar-condicionado e direção hidráulica. Isso é bom demais. Mas cidades como São Paulo e a minha querida Belo Horizonte, você sair do Barreiro para ir ao centro, você sair de Venda Nova para ir ao centro, hoje está demorando 1h30, se você quiser ter esse prazer. Se a mulher for bonita, vale até a pena, né? Mas às vezes você está brigado com a mulher 1h30 no carro, você vai apanhando do Barreiro até o centro da cidade. Mas não é isso que nós queremos. Mas é isso que está acontecendo nas cidades. O senso de melhoria das vias está induzindo o cidadão a querer dirigir o seu carrinho de segunda a sexta-feira para o trabalho. E está acontecendo em Belo Horizonte. E você, Fábio, manda o nosso agradecimento ao nosso ministro. Esteve conosco em Belo Horizonte, esteve comigo em Ipatinga, inaugurando casas, apartamentos populares, na sexta-feira. Este senso que o cidadão tem de melhoria da via induz a ele a dirigir o carro. E isso piora o trânsito. Eu acho que o senhor Nazareno que disse aqui também uma situação dessa. O carro parece que ele infla, né? Melhora a via, coloca mais carro. Porque aquele cidadão que tem um carrinho, ele quer dirigir. Ele quer dirigir por quê?
Já estou encerrando, Mauro. Porque se tem uma via boa, ele quer ir no carro. Mas ele quer ir no carro também, porque o transporte coletivo, ele demora muito. E no Brasil, na maioria das cidades hoje, e diga-se de passagem, os ônibus têm melhorado. Pode melhorar? Pode, claro que pode. Mas já é comum você ver em cidades como São Paulo, ônibus com ar-condicionado. Claro que não estamos no ideal, mas tem melhorado, comparado com outros países. Mas o que nós temos que fazer é fazer esse investimento em BRT. E lá em Belo Horizonte, nós apoiamos o projeto do BRT, que o governo federal está implantando lá. Né, com apoio, sim, da prefeitura, com apoio do governo estadual. Mas investimento, mais de 90% do governo federal. Isso mostra que o governo federal já viu a necessidade. Estamos aproveitando de um momento econômico favorável e também da Copa do Mundo, que está induzindo nesse investimento público. Mauro, eu quero trazer um alerta aqui para a nossa comissão. Ano passado, o deputado Mauro Lopes e eu, e vários colegas, Jaime Martins, Vanderlei Macris, nós tivemos a oportunidade de irmos à França, de irmos à Coreia, à China, visitarmos projetos de metrô e projetos do trem de alta velocidade. E eu tive a alegria de ser o relator dessa comissão, com a presidência de Vanderlei Macris e o deputado Mauro Lopes trabalhando intensamente. Nós detectamos um problema grave, que nós iremos lutar nessa comissão, e já criamos uma subcomissão, porque o trem de alta velocidade está vindo para o Brasil. E nós temos fábricas no Brasil, como o senhor José Fernandes ali é o presidente da fábrica dos ônibus. Se nós não tomarmos cuidado, Mauro Lopes, os BRTs aqui do Brasil, certamente irão entrar fábricas da Europa, chineses, coreanos, e irão colocar ônibus mais barato aqui no Brasil para dar suporte para esse projeto que irá acontecer do que nós conseguimos produzir aqui no Brasil. Então nós temos, Mauro, e essa tarefa é sua, quem sabe criar uma subcomissão para analisarmos todo o projeto do BRT. São recursos que serão investidos no Brasil da ordem de quase 10 bilhões de reais nesse tipo de modalidade urbana. Nós não podemos deixar que a indústria nacional, e não é apenas ônibus, é sinalização, né? É muita coisa, é controle de tráfego, que ainda o Brasil, se nós não tomarmos esse cuidado, nós não teremos condição de produzir os ônibus aqui, porque com um montante de 8 bilhões, a China já está de olho. Com um montante de 8 bilhões, a Europa toda já está de olho. E preço por preço, porque lá eles pagam menos impostos, e colocar ônibus no navio, é barato demais encher o navio e derramar ônibus aqui no Brasil. Então, para concluir, deputado Mauro Lopes, eu, primeiro, quero parabenizar o presidente Lula pelo PAC da mobilidade, que já está saindo, pelos projetos do BRT que o governo federal tem feito, e o metrô. E o metrô está acontecendo no Brasil. E é bom dizer, deputado Mauro Lopes, que o governo federal, no PAC 2, está investindo 3 bilhões de reais em metrô no Brasil. E boa parte desse recurso vai para a minha querida Belo Horizonte. Porque esta comissão, através da nossa subcomissão, nós tiramos um projeto que estava quase 20 anos engavetado na CBTU, com problema no Tribunal de Contas da União. O projeto de Belo Horizonte estava 7 anos parado. E essa comissão, junto com o deputado Mauro Lopes, comigo, nós somos o Tribunal de Contas, pedimos que agilizasse. E foi detectado lá que não tinha problema, pode retomar o projeto. Aí dizia linha 2, linha 3 em Belo Horizonte, não tinha projeto. E nós conseguimos, no governo federal, liberar 17 milhões de reais para fazer o projeto da linha 2 e da linha 3. E já está sendo feito. Nós detectamos também, através do trabalho da comissão, que a linha 1 do metrô de Belo Horizonte hoje transporta 144 mil passageiros. É muito pouca gente para um transporte coletivo que já está acima de 1.200.000 pessoas transportadas diariamente. Esta linha tem capacidade para transportar de 250 a 300 mil passageiros dia. O que nós fizemos? Coisa clara, sinalizamos para o governo federal no PAC 2
irá sair o recurso. A compra de 10 composições, com cada composição com 4 carros, no valor de 180 milhões de reais. Porque não adianta nós investimos 2 bilhões e meio em linha 2 e linha 3, se a linha 1 está transportando a metade dos passageiros. E esta comissão conseguiu isso. Será anunciado pelo governo federal a compra desses carros. E nós iremos lutar, outro problema, lutar para que esses carros sejam comprados da indústria nacional. Porque hoje a China consegue colocar aqui um vagão de passageiros no Brasil, praticamente, deputado Mauro Lopes, com um deságio de 30% a 40% do que nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E essa é a grande luta que nós vamos fazer. E para concluir, Mauro, o exemplo claro do BRT e dos ônibus é que o modal ele tem que ser interligado. O metrô ele não pode competir com o BRT. O metrô não pode competir com as linhas coletivas. E o exemplo claro disso é a cidade do Rio de Janeiro. A única cidade que foi feita uma concessão pública, e lá o ônibus já tem 10 anos, 12 anos de concessão, agora que eles estão conseguindo comunicar as empresas de ônibus com a concessão do metrô. Então, o que acontece, Mauro? Na linha do metrô, hoje, no Rio, infelizmente ainda, tem linhas de ônibus competindo. Então, nós temos que lutar nesta comissão, Mauro, para que qualquer modalidade, seja BRT ou metrô, seja interligado, sem nenhuma competição para passageiros, sem nenhuma competição econômica. Isso depende do setor público, para que nenhum setor, seja ônibus, metrô, saia perdendo e nenhum setor saia ganhando, mas que haja comunicação e interação entre os setores. Então, Mauro, muito obrigado, sucesso nessa audiência pública. É bom ter deputado jovem, dinâmico, né, como ele, e realmente teremos um futuro muito próximo, né, para o sistema. E só para te tranquilizar, o projeto do Carlos Zaratini já foi aprovado por essa comissão, já está no Senado, é a desoneração. E com a desoneração, exatamente dos custos da construção e outros impostos, nós podemos, a China e outros países não terão condição de disputar com a nossa indústria. Essa desoneração